Senhoras e senhores, bom dia. São todos bem-vindos ao Ministério Público Federal e à Procuradoria-Geral da República. Daremos início à solenidade de abertura da oficina Povos Indígenas e os Direitos Originários. Convidamos para compor a mesa de honra os excelentíssimos senhores e senhoras, o coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Luciano Mariz Maia. A coordenadora da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, Ela Vieco Volkmer de Castilho. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá. O arcebispo de Porto Velho e presidente do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Dom Roque Paloche. O secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público e Procurador Regional da República, Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior. O Defensor Público-Geral Federal, Carlos Eduardo Barbosa Paz. O representante do Instituto Socioambiental, o ISA, Márcio Santilli. A representante da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, DESCA Brasil, Érica Yamada. Fechando a nossa mesa de abertura, o advogado indígena Paulo Pancararô. Bom dia. Eu declaro aberta... Por favor, só um pouquinho, por favor, gentileza. A oficina Os Povos Indígenas e os Direitos Originários é um evento promovido pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em parceria com o Instituto Socioambiental, o ISA, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, e a plataforma DESCA Brasil. Passamos a palavra ao coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, Luciano Mariz Maia. Bom dia a todas e todos. Eu me sinto um pouco deslocado, tanto presidindo isso, quando essas duas... É quem mais sabem do assunto e quem mais conhecem vocês, e, portanto, são elas que devem estar aqui. E nisso eu as homenageio e menciono que eu estou hoje como coordenador, seguindo os passos de Ela Vieco, seguindo os passos de Débora Duprá, mas especialmente seguindo os passos, muitas vezes atropelados, perdidos, maltratados, dos nossos primeiros brasileiros, dos nossos primeiros habitantes, dos nossos irmãos índios e índias no Brasil. A vocês é que nós dedicamos esse evento, esse seminário. A atuação do Ministério Público Federal é uma atuação que encontra no direito o seu primeiro instrumento, mas não o único instrumento. Outro instrumento de atuação se refere à forma de atuação e de interferência ou influência sobre políticas públicas, e especialmente a política indigenista, que envolve uma política legislativa, como o Congresso Nacional interfere, uma política administrativa, como os órgãos administrativos, como o FUNAI e o Ministério da Justiça atuam, e até a própria política judiciária, como o judiciário se organiza para tratar das questões indígenas.
Para qualificar esse discurso e essas várias dimensões, é que esse seminário foi concebido, pretendendo ser um momento de encontro, um momento de partilha, um momento de reflexão e, ao mesmo tempo, um convite a continuarmos a caminhada para o empoderamento dos grupos primeiros habitantes do Brasil. Nesse sentido, a primeira mesa fará, mais adiante iniciaremos, é destinada a conversar sobre as constituições brasileiras, os marcos constitucionais de direitos indígenas nas constituições brasileiras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal interpretando os direitos dos índios com base nas várias constituições brasileiras. Em seguida, teremos uma mesa onde a antropologia preenche de conteúdo o espaço da estrutura do direito, para falar sobre índios, para falar sobre terras indígenas, para falar sobre direitos indígenas. Não se pode fazê-lo sem que sejam os próprios índios a expressarem como são, onde vivem, o que fazem, a relação que têm com a terra e a terra com eles, e isso é revelado, e isso é interpretado a partir do olhar da antropologia, aplicando-se a metodologia antropológica para a construção da etnografia que repousará nos laudos. Mas, finalmente, lembrando que nós não estamos sozinhos e que temas indígenas são temas de direitos humanos, teremos um diálogo com o direito internacional dos direitos humanos, lembrando a todos nós, especialmente às nossas autoridades, que os deveres e as responsabilidades da União incluem deveres e responsabilidades do Poder Executivo, de todas as esferas, municípios, estados, Distrito Federal e União, os poderes legislativos, Senado, Câmara, Assembleias Legislativas, e o Poder Judiciário, juízes estaduais, mas especialmente a Justiça Federal e o Supremo Tribunal Federal. Todos esses poderes estão vinculados ao dever de respeitar o direito internacional dos direitos humanos. Com essas breves palavras, eu declaro aberto e faculto à mesa dirigir-se à plenária nas suas falas introdutórias, o que desejarem pontuar. A palavra, portanto, está facultada a quem dela desejar se expressar. Dr. Carlos Paes. Essa guerra danada que a gente está, ter o Dr. Carlos Paes para falar para a gente é muito bom. Bem, bom dia, senhoras e senhores, bom dia, doutor Luciano, bom dia a essa plateia bonita que floreia amanhã aqui no Distrito Federal. Gostaria de saudar todos os colegas que nos ombriam aqui nessa mesa de abertura, dizer da satisfação que a Defensoria Pública da União tem de ter sido convidada para estar aqui, não só nessa abertura, mas também poder contribuir com um de seus melhores quadros, a nossa Defensora Pública Federal e Defensora Pública Interamericana, a doutora Isabel Penido, que comporá a mesa de número 3. Gostaria, doutor Luciano, de dizer que a Defensoria Pública e o Ministério Público, nessas temáticas convergentes, estamos mais do que juntos, estamos atentos, vigilantes, para que o direito, né, seja, especialmente para populações mais vulneráveis, defendido, discutido e, principalmente, sabido, internalizado, que se naturalize no nosso direito. Acho que esse é o principal desafio que temos hoje. Gostaria também de dizer que, na estrutura atual da Defensoria Pública da União, temos grupos de trabalhos atentos a todas essas temáticas, comandados pelo nosso colega, doutor Francisco Nóbrega, que aqui está, secretário de Articulação Institucional, de forma que todos esses
parceiros e apoios que aqui estão hoje, como o CIMI, como o ISA, têm encontrado espaço, ressonância e trabalho conjunto nas lidas da Defensoria Pública da União. Bem, desejar um excelente evento aqui, tão bem produzido, organizado e apoiado pelo Ministério Público, realizado pelo Ministério Público Federal, e colocar mais uma vez a Defensoria Pública da União à disposição da sociedade como um todo. É isso que nos cabe. Né? Mais uma vez, então, agradecendo o convite de estarmos aqui. Espero que o dia seja especialmente produtivo. Doutor Luciano, muito obrigado. Doutor Márcio Santilli. Bom dia a todos. Doutor Luciano, cumprimento em seu nome o Ministério Público Federal por essa iniciativa que é estratégica, da maior importância, de aprofundar a discussão sobre os direitos indígenas nesse momento crucial para a política indigenista brasileira. Todos estamos vendo um grande volume de ataques de todas as partes contra esses direitos indígenas, e essa iniciativa, mais esta iniciativa do Ministério Público Federal, é de suma importância nesse momento, como uma maneira de emparedar essas ameaças crescentes aos direitos indígenas. Eu quero aproveitar essa oportunidade da abertura tão somente para trazer a vocês a notícia de duas publicações recentes dessa semana que trazem elementos, a meu ver, muito importantes para a discussão dessa tese do marco temporal que vem sendo aventada em alguns setores, em alguns segmentos, por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E trata-se do seguinte: ontem foi lançado aqui em Brasília um livro do jornalista Rubens Valente, né, que é uma obra, a meu ver, muito importante, um catatal de mais de 400 páginas que esmiuça em profundidade as informações contidas no chamado relatório Figueiredo, né, que traz um conjunto extenso de casos, de narrativas, de crimes e de violências praticadas contra os povos indígenas durante o período da ditadura militar. É um trabalho de investigação super minucioso, documentado, né, fundamentado em entrevistas com pessoas, com testemunhas que vivenciaram esse período trágico da história brasileira e que, por consequência, contém um conjunto precioso de elementos a demonstrar a importância de se resgatar os direitos indígenas dessa fase tenebrosa da história brasileira, né? E eu não vou entrar aqui em maiores considerações de caráter jurídico sobre essa questão do marco temporal, mas, do ponto de vista político, essa tese tem dado espaço para uma espécie de anistia aos crimes praticados pela ditadura militar contra os índios. E essa obra do Rubens Valente, ela lança luzes de uma maneira aprofundada, minuciosa, sobre a necessidade não apenas de não anistiar esses crimes, né, mas de rever essas situações históricas calamitosas que foram vividas num passado ainda recente do nosso país, em busca de soluções que sejam um resgate do direito desses povos que foram massacrados de forma tão brutal e tão violenta naqueles anos negros da história do país. E a segunda publicação que eu queria mencionar é uma publicação clássica do ISA, do Instituto Socioambiental, Povos Indígenas do Brasil,
que também foi lançado essa semana aqui em Brasília e em São Paulo, né? As pessoas que atuam nessa área conhecem essa publicação, porque ela já recobre um período de décadas da documentação da trajetória dos povos indígenas no nosso país. Mas essa edição, lançada agora, ela traz um conjunto de entrevistas que são testemunhos, a meu ver, também da maior importância com relação a essa questão do marco temporal, né? Foram ouvidos pela nossa equipe o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Lula, a Marina Silva, candidata a presidente, assim como foram ouvidos vários outros parlamentares que integraram a Assembleia Nacional Constituinte, como Fábio Feldman, José Carlos Saboia, Sigmaringa Seixas, né? E todos são unânimes em afirmar que não houve, no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, qualquer discussão sobre uma limitação temporal à vigência dos direitos dos índios, né? De modo que quem inventou essa tese, né, certamente não se fundamentou no testemunho que é óbvio, né, daqueles que integraram a Assembleia Constituinte, que escreveram a Constituição brasileira, né, e que em nenhum momento tiveram a intenção, em nenhum momento fizeram referência a qualquer discussão no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte que visasse a impor um limite temporal à vigência dos direitos constitucionais dos índios. Então, eu acho que essas duas publicações recentes trazem elementos novos que deveriam ser levados ao conhecimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero ensinar nada a ministros do Supremo Tribunal Federal no que tange a interpretação da Constituição brasileira, né? Mas acho que, se há quem insista nessa tese excludente de direitos, deveria ir até o fundo da questão. E, em vez de lançar uma tese que pode ser apropriada até mesmo para anistiar crimes hediondos da ditadura militar, deveria ir às últimas consequências na sua concepção. E como é que ficam os índios que não têm terra? Vamos criar a categoria dos índios sem terra nesse país? Ou vamos resolver, de uma vez por todas, as pendências existentes para que, de uma vez por todas, sejam resgatados historicamente o direito desses povos massacrados pelo processo histórico de colonização do nosso país? Então, essas são as considerações que eu queria fazer, agradecendo e, mais uma vez, parabenizando a Sexta Câmara e o Ministério Público pela iniciativa. Eu, então, declaro encerrada a cerimônia de abertura. Convido para presidir os trabalhos a colega Ela Vieco e convido a doutora Débora para permanecer, que vai ser expositora, e convido os demais a se acomodarem nos assentos que lhes são reservados aí no auditório. É para eu sentar ali? Assuma o seu lugar, querida. Bom dia. Eu me sinto privilegiada de coordenar essa mesa. Eu tinha, independente do convite, eu tinha já me agendado para participar desse seminário. Então, veio o convite para coordenar. Então, foi muito grande, porque estou ao lado da Débora, que é uma guerreira e que me ensinou e dado muito nesse contato com os povos indígenas. E também um Luciano, que nos sucedeu e que está fazendo um trabalho maravilhoso, cada um com as suas qualidades, acho
com as suas características, tem feito um trabalho na Câmara, na 6ª Câmara, e que tem tornado ela conhecida e como um lugar de acolhimento para os povos indígenas. Eu gostaria de dizer aqui a importância que me pareceu da escolha desse nome, né, dos povos indígenas e os direitos originários, a importância de nós usarmos, né, essa expressão depois, principalmente depois daquilo que foi colocado pelo Márcio Santilli, né, dizer, os direitos originários, eles antecedem a Constituição. É como se fosse, assim, analogicamente, falar em um direito natural, né, quer dizer, é um direito que precede a todas as leis positivadas. E é muito importante, então, nessa conjuntura, que essa expressão que já foi muito utilizada, mas que deixou de ser utilizada, principalmente depois dessa questão do marco temporal, então, que ela vire uma marca para que a sociedade brasileira não esqueça disso, de que há direitos que são pré-existentes à formação do Estado brasileiro. Antes, então, de passar a palavra à doutora Débora, atualmente Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, eu gostaria de chamar para compor a mesa a doutora Joênia Wapichana, que é advogada do Conselho Indígena de Roraima. Também vou chamar o doutor Darcy Frigo, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Isso? Então, composta a mesa, com a palavra a doutora Débora. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de iniciar saudando a 6ª Câmara, o Instituto Socioambiental, o Conselho Indigenista Missionário, enfim, todos aqueles que se somaram a esse projeto que hoje se realiza, desse seminário, e de um seminário que tem a felicidade, a intuição de coincidir com o acampamento Terra Livre, né? E, nesse sentido, potencializar uma luta que não é só jurídica, né? Potencializar, principalmente, a luta política pela afirmação de direitos, pela salvaguarda da Constituição. Achei muito feliz também a eleição do tema desse seminário, né, que é colocar a perspectiva do direito no sentido de que direitos ganhos, direitos conquistados, são direitos que têm que ser defendidos, são direitos que não podem ser perdidos. Então, com essa compreensão, eu quero louvar essa iniciativa. Eu estava na sessão do Supremo Tribunal Federal, na 2ª turma, quando foi julgado o caso Limão Verde, que foi o primeiro caso em que se aplicou o marco temporal de 1988. Na sequência, o Supremo julgou mais 2 casos, um outro, a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal julgou um caso de Mato Grosso do Sul, Limão Verde e Ateriana, o outro foi Guarani Caiová, e um caso de ampliação de terra indígena, tudo supostamente com inspiração no julgamento da Raposa Serra do Sol. Como eu estava presente nesse caso de Limão Verde, eu elegi esse caso para estudar e
estudar essa tese do marco temporal que se dizia estava contida no acórdão da Raposa Serra do Sol. Então, tudo que eu vou dizer, eu já disse anteriormente, participei de um evento na USP no ano passado, que o Isa também estava, exatamente para pensarmos juntos até que ponto essa compreensão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal encontra eco, primeiro, na jurisprudência do próprio tribunal, nas disposições constitucionais, nas disposições do direito internacional. E quando eu estava na USP, a primeira observação que eu fiz, alguns já estavam lá naquele momento, é uma observação do próprio Bourdieu, que o Bourdieu fez um curso sobre o Estado no Collège de France, e ele perguntava, Fabiana está aqui, já me ouviu falar disso, né, se é possível a gente estudar o Estado estando dentro do Estado, né, porque o Estado ele organiza de tal forma as nossas percepções cognitivas que nós somos forçados, sem percebermos, sem nos darmos conta, nós começamos a pensar de acordo com aquilo que o Estado quer que a gente pense. E os Estados nacionais eles se organizaram exatamente organizando todo o nosso modo de pensar. E o Todorov ele diz que o chamado descobrimento da América ele como ato de conquista, ele é um tempo só, ele afirma e nega a alteridade. Ou seja, o colonizador, quando chega ao Brasil, ele reconhece que há um sujeito individual e um sujeito coletivo na pessoa do sujeito indígena e dos povos indígenas. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode aceitar que essas pessoas sejam iguais a ele, colonizador. Então, os povos indígenas, eles, na origem, eles foram constituídos como sujeitos do passado, sujeitos quase como elementos da natureza, porque não tinham um atributo dos civilizados, que era a cultura. Então, a grande ambição destinada a esses povos era se integrarem à sociedade dos brancos, que era a sociedade valorosa, a sociedade da cultura. Então, enquanto isso não fosse possível, enquanto eles estivessem sendo educados e preparados para esse grande ato de redenção e de aprendizagem, que era, enfim, compartilhar os códigos da cultura branca, eles teriam terras. Então, essas terras eram marcadas, portanto, por esse caráter de provisoriedade, né, de alguma coisa que existe enquanto esse grande ato de se incorporar à sociedade valorosa dos brancos não se dê. Infelizmente, o Estado, ele, por meio de vários artifícios, ele faz com que isso chegue até os dias atuais, essa percepção de que nós estamos ainda diante de povos cujo grande destino é se incorporar à sociedade, a sociedade dita majoritária, né? E isso, de alguma maneira, entra no imaginário do judiciário, né? Que nós temos aqui um elemento do passado que nos fustiga, que nos incomoda o tempo todo e que nós temos que resolver da melhor forma possível. Infelizmente, nós, até hoje, temos a questão dos chamados... que volta e meia entra na jurisprudência, entra nas decisões judiciais da ausência de direito porque os índios estariam aculturados, né? Ainda uma expressão de uma unidade, de uma sociedade em que há uma cultura valiosa, em que aqueles que ingressam naquela cultura, eles já se despem das suas características identitárias. Isso, eu acho que é um dos elementos que, por um lado, vão informar essa compreensão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e, por outro, eu acho que uma resistência política
aos direitos que surgem com a Constituição de 1988. Lembrando que toda essa construção do Estado, né, de uma sociedade homogênea, de uma cultura valorosa, constituída pelo homem branco, masculino, heterossexual, cis, urbano, proprietário, burguês, isso tudo é superado pela Constituição de 1988, que é uma Constituição que estabelece como eixo central o pluralismo, né? Então, na questão indígena, isso fica muito claro, porque o destino desses povos agora é a autonomia, é a gestão das suas próprias opções de vida e a centralidade da terra. Basta a gente pegar até o caráter, digamos, alegórico do artigo 231. Ele tem, enfim, do capítulo dos índios na Constituição, ele tem, no artigo 231, 6 parágrafos, todos eles destinados à questão da terra. E outro, no artigo 232, do acesso à justiça, enfim, colocando os povos indígenas livres da tutela, da antiga tutela, e admitindo que são sujeitos plenos de direito, inclusive para o acesso à justiça. Nós começamos, nesses 3 casos do marco temporal, com esse dado inicial já bastante curioso. Em nenhum desses processos houve a presença das comunidades indígenas. Em nenhum momento desses mandados de segurança os povos indígenas se fizeram presentes na relação processual. E ali, claramente, se diz que eles não têm possibilidade de agir por si sós, estão representados nessa relação processual pela FUNAI, o que mostra o quanto há de desconhecimento ou de intencionalidade na recusa dos direitos que vem com a Constituição de 1988. Então, esse é o primeiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção e dizer que existe até uma DPF, uma DPF já proposta para a nulidade de todos esses processos por ausência de participação dos povos indígenas na relação processual. Vocês imaginam a crueldade, né, desse tipo de julgamento, em que você tem um grupo, sujeitos espoliados de direitos, e eles sequer são ouvidos, né? Eu não imagino crueldade maior. Bom, eu acho que a outra coisa que nós temos que lembrar em relação ao marco temporal é que ela é uma decisão, por ora, o marco temporal, com esse nome e com a amplitude que foi a ele dada, é uma construção da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Depois dessas decisões da 2ª turma, a 1ª turma e o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal retomaram a sua antiga jurisprudência de não admitir a discussão de posse em sede de mandado de segurança. Tá? Por quê? Porque o mandado de segurança ele é um recurso que não admite prova. A 2ª turma, para reconhecer que não havia posse indígena, ela considerou um elemento factual fora de qualquer contestação. Se nós pegarmos a jurisprudência que vem do Supremo Tribunal Federal desde a Constituição de 1934, em nenhum momento o Supremo admitiu que a posse indígena ela se revelasse pela mera presença numa determinada área. Então, desde aquela época, se reconheceu que a ocupação indígena tinha formato próprio e dependia de cada grupo indígena. Então, a posse ela precisa ser investigada antropologicamente, ela precisa ser afirmada num laudo, ela precisa ser contextualizada. Então, esse é o primeiro problema desses acordos da 2ª turma, que é admitir uma discussão de presença indígena em sede de mandado de segurança. O segundo problema que nós temos é a proibição de retrocesso.
O Supremo Tribunal Federal, já a partir da Constituição de 1934, seguindo uma lição de Pontes de Miranda, considerou que, enfim, havendo posse indígena, apesar disso ser esse dispositivo vir só na Constituição, a Constituição de 1934 ela reconheceu aos indígenas o direito às terras que ocupassem em caráter permanente. E depois a Constituição de 67 veio tornar nulos os títulos de propriedade de domínio eventualmente incidentes sobre essa área. No entanto, Pontes de Miranda, escrevendo a respeito da Constituição de 1934 e de 1946, disse que, mesmo ali, a partir desse ato inaugural constitucional, os títulos de propriedade eles eram nulos de pleno direito se, eventualmente, viesse a ser reconhecida a presença indígena a partir dessa data de 1934, ou no momento da Constituição de 1934. Desde então, o Supremo vem, numa jurisprudência, reconhecendo que esses direitos eles só cedem se não houver a presença indígena naquela área. Ou seja, o Supremo sempre teve a preocupação de não gerar, com suas decisões, o chamado efeito Copacabana, dos índios terem direitos a terras que ocupavam no passado, mas que a elas jamais retornaram. No entanto, desde a Constituição de 1934 até data muito recente, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o direito às terras não se perdia pelo esbulho, pela retirada forçada, né? Então, isso em vários acórdãos, eu fiz um apanhado, depois esse parecer fica à disposição de vocês, em vários apanhados de que os direitos indígenas não se perdiam por retirada forçada de suas áreas e a presença e a intenção permanente de elas retornar. Lembrando que essa é uma posição do Supremo em relação à propriedade privada, né? Quando, na década de 90, o MST começou a fazer as suas investidas na luta pela reforma agrária e na ocupação de propriedades privadas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o direito de propriedade não se perdia por uma inércia ou omissão no Estado na proteção desse direito, né? O mesmo nós temos que dizer em relação às terras indígenas. Se nós temos terras e se reconhece esse direito desde 1934, certamente esse direito não pode se perder se o Estado não teve aptidão, não teve oportunidade, não soube defender esse direito indígena com todos os meios e modos possíveis. Então, essa é uma primeira consequência, que direitos constitucionais não se perdem por ação ou omissão do Estado na sua defesa. A outra consequência que nós temos que considerar é que nós temos, na questão indígena, direitos que vão se ampliando ao longo do tempo. Em 1934, se reconheceu o direito às terras. Em 1967, essa disposição foi mantida na Constituição de 1946. Em 1967, se amplia para a nulidade dos títulos incidentes sobre essas áreas, e nós chegamos a 1988 com um outro paradigma, que é da autonomia desses povos, das terras pensadas a partir de uma existência a partir do próprio grupo, pensada a partir do próprio grupo, da terra como elemento central da identidade desse grupo, enfim. Então, nós temos aqui um outro princípio que eu acho que o Supremo, a segunda turma, não poderia desconhecer, que é a proibição de retrocesso. Nós temos aí um capital que vai aumentando ao longo do tempo e que é princípio fundamental de direitos humanos, que esse capital ele só pode crescer, né? Ele não pode diminuir.
Isso tanto no plano dos fatos, quanto no plano legislativo e, obviamente, também no plano judicial. Uma outra, eu estou me alongando muito, mas, enfim, uma outra questão que nós temos que desfazer é a impressão de que o caso Raposa Serra do Sol, ele foi o caso que estabeleceu o marco temporal de 88, assim, sem mais, né? A questão do... Eu tenho quanto tempo, ela? O que precisar. Né? A questão do marco temporal, como eu disse para vocês, sempre foi uma preocupação, mas uma preocupação centrada nessa questão do momento da aquisição do direito, né? Enfim, muito em conta da Constituição. Sempre o Supremo, de alguma maneira, falou em a questão de quando estavam, como é a posse permanente, né? E essa questão do marco temporal de outubro de 88, ela foi discutida a primeira vez no Supremo Tribunal Federal por ocasião da revogação daquela súmula que falava dos antigos aldeamentos indígenas. Naquela ocasião, o ministro Nelson Jobim, ele veio com a seguinte tese: olha, essa teoria do indigenato, que sempre orientou a demarcação de terras indígenas, ela não prevalece na Constituição de 1988, porque a teoria do indigenato, ela pressupõe a imemorialidade, que é o paradigma anterior. Agora, nós temos que falar na tradicionalidade, e a tradicionalidade, ela tem que ser pensada a partir do fato indígena. Na Raposa Serra do Sol, na questão da Raposa Serra do Sol, o ministro Menezes Direito, ele recupera essa questão do fato indígena. E aí ele vai tratar a questão do fato indígena nas 4 perspectivas pensadas na Constituição de 1988. Então, ele vai falar de posse permanente, ele vai falar ai, desculpa, agora eu estou sem a Constituição aqui, posse permanente. Oi? Usufruto. Não, a necessidade. É a presença. Ai, gente, espera aí, deixa eu. É a posse. Espera aí, só um instantinho. Porque o ministro do Direito, olha aqui o que ele diz: não há índio sem terra. A relação com o solo é marca característica da essência indígena, pois tudo o que ele é na terra e com a terra. Daí a importância do solo para a garantia dos seus direitos, todos ligados de uma maneira ou de outra à terra. É o que se extrai do artigo 231 da Constituição. É nela e por meio dela que eles se reorganizam. É na relação com ela que forjam seus costumes e tradições. É pisando o chão, explorando seus limites, que desenvolvem suas crenças e enriquecem sua linguagem, intimamente referenciada à terra. Nada é mais importante para eles. O índio é, assim, ontologicamente terrâneo. Tem umas coisas, obviamente, bem malucas, mas tanto que os termos autóctone e nativo dão ideia de algo gerado e formado em determinado locus. O índio é, assim, um ser da sua terra. A posse é um território tribal. É condição essencial à sobrevivência dos índios, escreveu Daci Ribeiro. Por isso, de nada adianta assegurar-lhes direito sem reconhecer-lhes as terras, identificando-as e demarcando-as. O ministro Menezes de Direito, portanto, ele parte exatamente da concepção constitucional. E ele vai dizer que a terra indígena, ela não é apenas o local da habitação, é a soma dos espaços de habitação, de atividade produtiva, de preservação ambiental e daqueles necessários à reprodução física e cultural do grupo. Ele vai instituir, de fato, o marco de 1988, que, como diz o Márcio Santilli, é algo que não existe no texto constitucional, não
enfim, não se pode inferir do texto, sequer por interpretação, porque nós estamos aqui diante de uma Constituição que amplia direitos e, portanto, como eu disse, nós não podemos retroceder em um marco que estava estabelecido desde 1934, mas a compreensão que ele tem de terra indígena, ela neutraliza muito a questão do marco, porque ele vai dizer o seguinte: é preciso, primeiro, verificar se os indígenas têm posse da terra. Depois, a ela se soma esse espaço necessário à atividade produtiva. Depois, a isso se soma um outro espaço, que é o da preservação ambiental. E, por fim, o espaço necessário à reprodução física e cultural do grupo. Tanto que a Raposa Serra do Sol, ela conta com 2 laudos, um com uma área menor e outro com a área maior. E ele vai dizer exatamente isso. O laudo que pretende demarcar a área Raposa Serra do Sol em ilhas, ele leva em conta apenas os locais de habitação. Ele não leva em conta o local de atividade produtiva, ele não leva em conta o local de preservação ambiental e ele não leva em conta o local, o território necessário para garantir a sobrevivência física e cultural e a expansão física e cultural desse grupo. Então, na verdade, o caso Limão Verde, ele está absolutamente fora do que o Supremo Tribunal Federal decidiu por ocasião da Raposa Serra do Sol. Porque o laudo antropológico, ele dizia que os indígenas estavam numa determinada área, aqui, por exemplo. E aí, a fazenda, que está no limite da área, o ministro, enfim, a segunda turma entendeu que não era área indígena, porque ali não havia presença indígena. No entanto, o laudo antropológico, ele diz que ali era área de plantio dos indígenas, era área de coleta e de caça, era área produtiva, portanto. Então, no entendimento que se consagrou na Raposa Serra do Sol, essa era uma área que, independente da presença indígena, ela teria que ser anexada ao território indígena e ela está dentro do conceito do artigo 231. Então, o primeiro problema da segunda turma foi que, ao considerar apenas o elemento presença física, ela destoou do entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, que compreendeu a terra indígena como uma terra com vários outros atributos que não a mera presença física. Por fim, eu queria chamar a atenção para um fato que foi absolutamente ignorado pela segunda turma. Além da questão do marco temporal, que eu disse para vocês, que está superado desde a Constituição de 1934, por uma jurisprudência evolutiva do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aquele foi o marco inaugural, depois dali nós só acrescemos direito. É a questão de ser uma decisão em absoluta falta de sintonia com toda a concepção constitucional da contemporaneidade, que é enfim, a do pluralismo, das terras indígenas como expressão de autonomia dos grupos e compreender que nós somos uma sociedade em que as visões de mundo elas diferem a depender dos grupos em que nos inserimos. Quando entram com essa figura do esbulho renitente, essa figura do esbulho renitente, ela vem de um caso julgado pelo Supremo Tribunal na década de 90, muitos de nós acompanhamos, que era o caso Krenak. No entanto, o caso Krenak tem um voto muito importante do ministro Nery da Silveira, que ele diz o seguinte: o que é o esbulho renitente? O esbulho renitente houve a expulsão dos indígenas e eles não se conformaram com essa expulsão. Então, eles estão ali o tempo todo tentando retornar a esse território. Então, desde aquela época, se entendeu que era assim, não houve abandono da área, né? Porque as áreas abandonadas, todos estamos de acordo que, enfim, o Supremo já revogou aquela súmula.
Mas a figura do esbulho renitente, como é que foi entendida no caso Krenak? Os Krenaks, eles se situaram sempre nas proximidades daquele território, faziam incursões naquele território, pretendiam sempre a ele retornar, estiveram, de alguma maneira, entrando naquela área. Nos vários casos Guarani e Caiová, por exemplo, foi demonstrado que, apesar de existirem fazendas, os indígenas sempre estiveram ali, de uma maneira ou de outra, se empregando, fazendo, enfim, plantio ali dentro, ingressando para fazer algum tipo de ritual. Enfim, houve sempre essa relação, de alguma maneira, com a terra. Nessas decisões da segunda turma, o que se perdeu foi essa concepção exatamente de pluralismo. Primeiro, que se concebeu que a ocupação da terra ela era a ocupação de um determinado espaço físico, num determinado modelo, né? E, segundo, não reconheceu que a resistência a esse esbulho ela se dá de diferentes formas. O ministro relator, na época, ele entendeu que era preciso que os indígenas ou resistissem fisicamente ou ingressassem com ações de reintegração de posse. Nesse estudo que eu apresento, eu mostro como foi a atitude dos órgãos tutelares ao longo dos anos na defesa das terras indígenas, sempre entregando as terras indígenas para o comércio, sempre entregando as terras indígenas para enfim, para, de alguma maneira, serem apropriadas pelo capital. E, enfim, portanto, com essa proteção, os indígenas nunca puderam contar. Depois, o Supremo desconheceu que esses indígenas, que há no laudo antropológico vários elementos que demonstram essa resistência a ruptura permanente da cerca que separava as duas propriedades, o furto de gado, o fogo que se colocava permanentemente ali, os atos de rebeldia, né, que, enfim, demonstram que a possibilidade de resistir desse grupo era essa, e isso foi ignorado. E, por fim, o que foi ignorado nesse julgamento terrível foi que não se deu tempo. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência absolutamente tranquila sobre o princípio da proteção à confiança legítima. Ou seja, todos nós temos o direito de acreditar que aquilo que a jurisprudência vem afirmando ao longo do tempo, se ela vai mudar, ela tem que ter as acomodações necessárias para não pegar as pessoas de surpresa. E, nesse caso, o Supremo ele faz uma reviravolta na jurisprudência, que, como eu disse para vocês, não estava nem na raposa, não permitindo sequer que os laudos antropológicos cuidassem de um tema que até então não se colocava, porque o marco temporal de 88, como disse aqui Márcio, nunca foi uma questão apresentada pela jurisprudência. Então, os laudos, esse laudo, ele é bastante curioso, porque pergunta assim: há posse indígena na área reivindicada? Aí o laudo diz, não. Aí o segundo quesito, qual a relação dos indígenas com essa área? Essa é uma área de coleta e caça, enfim. Então, como não há posse indígena, né? Então, o próprio laudo ele foi pego ele foi apropriado pelo judiciário de uma forma absolutamente parcial. Ele pega um item do laudo sem pensar no laudo na sua integralidade. E o laudo sem capacidade, sem a possibilidade de trazer esses elementos que vinham, enfim, que vinham sendo inaugurados por essa nova jurisprudência. Enfim, nós estamos aí em essa denúncia, eu acho, do caso de Limão Verde e dos outros que se seguiram, dos outros 3 casos, eles demonstram apenas que há uma resistência organizada na conquista de direitos indígenas, na conquista de direitos territoriais, não só de povos indígenas, mas nós vamos ver na questão quilombola, o primeiro voto na ADIM
sobre demarcação de terras quilombolas, uma reação desse mercado de terras, né? Eu só consigo ver o marco de 88 nesse sentido, nesse avanço do agronegócio, do mercado de terras, sobre terras que estão fora de negócio. Não é por acaso que nós temos também um movimento organizado que apanha terras indígenas, terras de povos e comunidades tradicionais, terras ambientalmente protegidas, áreas ambientalmente protegidas, áreas de proteção ambiental, enfim. Me parece que há aí um concurso, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e, enfim, nós sabemos bastante quem é o ideólogo dessas ideias, ele vem se somar a uma série de iniciativas que tem por perspectiva atacar a Constituição de 1988, avançar sobre esses direitos e trazer de volta para o mercado de terras que ficaram fora. Então, nós estamos aí diante de uma luta que, enfim, precisa ser enfrentada e precisa ser denunciada. Eu, enfim, me peço desculpas por ter me alongado. O tema é bastante carregado aí de tecnicidades, né, tanto na área do direito quanto da antropologia, mas eu quero assegurar a vocês que, primeiro, essas 3 decisões da segunda turma, elas, sim, são ponto fora da curva da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Elas não estão referendadas pelo plenário daquela corte, sequer no caso Raposa Serra do Sol. Muito obrigada. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da Procuradora-Chefe da FUNAI, Fátima Cibele, da Procuradora Federal da FUNAI, Carolina Augusta Mendonça, da antropóloga Alcida Rita Ramos, dos assessores dos gabinetes dos ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, os assessores Richard Pai Kim, Alessandra Vanessa, Carolina Franco Pena Capucci, Renata Lopes Carvalho, Walter Godoy dos Santos Júnior e Helena Refosco. Agradecemos também a presença dos membros do Ministério Público da União, das demais lideranças indígenas, bem como aos representantes das entidades e organismos sociais. Passo a palavra à coordenadora da primeira Câmara, doutora Ela Vieco. Doutora Débora, muito obrigada pela análise feita dessa decisão da Limão Verde, e eu gostaria de, muito rapidamente, fazer um acréscimo, né, em termos de novos dados, porque eu estive presente na sessão que julgou os embargos, né, que tinham sido opostos. E tinha havido um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, e ele, então, proferiu o voto vista, e esse voto vista, justamente, ele deu aos embargos em efeitos infringentes, porque ele percebeu esse detalhe, que não é um simples detalhe, né, que é importantíssimo, de que a posse indígena não é apenas ali a habitação, mas é o local de perambulação, enfim, de reprodução física e cultural. Infelizmente, eu tenho certeza que, se o ministro Theory fosse vivo, ele teria, diante do voto bem posto do ministro Toffoli, ele teria voltado atrás. Mas, no caso, o ministro Fachin, que compunha a sessão naquele dia, ele não podia mais votar, e Lewandowski seguiu o voto vista, mas prevaleceu, então, o voto do relator, do ministro Theory, do ministro-presidente Gilmar Mendes e também do ministro Celso de Mello. E também gostaria de dizer o quanto você falou, assim, da crueldade de os indígenas, eles são como um objeto dentro do processo
eles não são ouvidos, né? E nesse caso do Limão Verde, essa crueldade é maior ainda, porque justamente ali se diz, no voto que foi o vencedor, que não há prova dessa resistência, ou que deveria ter sido proposto uma ação, mas, ao mesmo tempo, se eles não podem ser ouvidos porque não têm legitimidade, quem tem legitimidade é a FUNAI, e a FUNAI não fez nada, quer dizer, como é que se pode imputar, então, esse prejuízo aos povos indígenas? Bom,